Então, eu cresci no cristianismo, frequentei a igreja católica desde a infância e participei de grupos dentro da igreja. Lá em casa a gente sempre teve muito a liberdade religiosa. Aí eu passei por diversas fases. Quando eu era criança, por eu ter crescido numa família católica, minha avó, minha mãe, eu sempre ia na missa com minha mãe e tudo mais. Porque minha mãe é da Umbanda e por ela saber que é uma religião de matriz africana e ela sofria muito preconceito com isso, então ela deixou livre, deixou a cargo da gente decidir. A única coisa que ela queria era que a gente fizesse crisma e catequese. A ideia de religião passa por uma instituição social. Cada grupo social constrói seus códigos. Esses códigos estão ligados a um período histórico, estão ligados a um determinado contexto, a uma vivência específica. Não posso dizer que eu nasci tendo essa fé. Essa fé ela foi construída dentro de mim, a partir das minhas vivências, a partir do meu contato com religiões diferentes. Depois que eu passei a procurar o que significava, o que não acreditar em Deus significava, ou não ter fé significava, eu fui achando algumas pessoas que, até mesmo na minha família, que também não sabiam em que acreditar, ou mesmo já sabia que não acreditava mesmo, de fato. E aí fui conversando com elas, perguntando como é que era isso, ou como foi que descobriram, e como elas lidavam com isso e tudo mais. E fui me identificando, né, com isso. A influência da família é muito marcante. Seja a família que vai direcionar radicalmente, ou seja a família que vai deixar você para livre escolha. Agora, o grande detalhe é que, por exemplo, a maioria das pessoas frequenta desde a mais tenra idade uma certa religião sem saber exatamente por que estão comungando daquela fé. Teve fatos que me levaram a sair de muitas religiões. Por exemplo, muito disse-me disse, ou então julgamentos pelo modo como eu me expresso, sabe? Pelo modo como eu vejo o mundo também. Falta de aceitação. O maior ponto para eu ter me desligado foi a hipocrisia mesmo. Eu via muita coisa que as pessoas falavam e que não praticavam aquelas coisas. E eu não queria estar naquele ambiente. Teve um momento que eu deixei de acreditar em Deus. Quando eu estava ingressando assim nessa sociedade científica, na verdade eu transformei, né, a figura de Deus de uma figura transcendente. E nesse processo teve um período em que não existia um Deus para mim. Em determinado momento eu parei de acreditar, assim, só que nesse momento que eu parei de acreditar, eu não sabia que eu tinha parado de acreditar, eu só descobri isso depois. Hoje eu vendo como foi essa trajetória, eu percebi que naquele momento ali eu já não conseguia mais acreditar em Deus. Nisso eu acreditava muito que eu tinha que me enquadrar em um segmento, em um padrão. Eu acreditava que eu precisava de alguém sempre do meu lado para poder me dar aquele, sabe, aquele negócio de arcabouço. O meu interesse dessa busca, dessa curiosidade por diferentes estilos de se viver a vida e presença em Deus. Então, eu acabei construindo também algo que é muito original. Tem pessoas que mudam de religião, que não se adaptam. Na verdade, elas não estão em busca de um sagrado. Elas estão em busca de algo que lhe dê um conforto conforme seus interesses pessoais. Elas não estão em busca de uma experiência com algo de transcendência. A experiência com o sagrado, ela implica num momento que é como você perdesse a sensação de tempo e espaço. Eu acredito nas forças ocultas do universo, eu acredito assim na conexão de tudo. Eu acredito no que eu não vejo. Acho que o mundo, sei lá, deve ser uma coisa muito mais cósmica do que as pessoas acham, sabe? É aquele negócio de você sentir o outro, de você observar a energia que está no ambiente. Eu acredito muito nessa energia, eu não acredito em nada muito físico ou muito humanístico. A fé é um sentido que a gente dá ao acreditar. Né? Agora, no que é que se acredita? O que se acredita varia da experiência pessoal, da experiência do grupo. Então, não se crê só
não se tem fé só em Deus. Se tem fé no próprio trabalho, se tem fé na educação que recebe de casa, na escola, e por aí vai. A religião passa por essa condição institucional. A diferença é que, muitas vezes, o jogo da religião passa por um comportamento de fachada. Eu tenho que demonstrar que eu acredito nisso. Em determinados grupos sociais, se eu não frequentar certos ambientes ou não usar determinadas vestes, eu não me comportar de tal maneira, eu sou excluído. As pessoas que têm fé, mas que não têm religião, elas são bem mais aceitas do que as pessoas que não acreditam em nada. Depois que a gente começou a mostrar mais a nossa cara, dizer mais o que a gente pensa, as pessoas estão mais interessadas em conhecer antes de julgar, sabe? Então, eu acho que... Também não sei se é o meio social em que eu estou inserida, porque também tem muito isso. Se você manda energia, você vai atrair pessoas que têm uma energia parecida. Então, querendo ou não, vai ser pessoas que pensam um pouquinho como você ou então que te aceitam, porque você não vai ficar em um grupo onde não te aceita. A sociedade quer nos enquadrar em todos os aspectos que a sociedade se propõe a construir. A fé, ela surge na experiência, na trajetória individual de cada pessoa. Até porque as trajetórias, por exemplo, a fé que eu tenho, ela não é um construto só meu, da minha experiência, mas da minha experiência interagindo com outras pessoas. Tem pessoas que fazem questão de compartilhar, tem pessoas que não. Tem pessoas que são levadas pela própria prática religiosa a bater na sua porta negociando a fé. Eu não me sinto à vontade com uma divindade que precisa de propaganda. Isso é comércio, simbólico, afetivo. Eu prefiro trabalhar na perspectiva de que a minha conduta é uma ação que também traz uma moralidade. Para quem você quer provar algo? Eu não tenho que provar nada para ninguém, entendeu? É como eu digo, é tudo muito íntimo, sabe? É tudo seu. Você é sua casa, então não tem por que outra pessoa que ficar lá na porta batendo. Eu não sinto a necessidade de me reafirmar o tempo todo. Eu não sinto a necessidade de que as pessoas saibam ou entendam o que significa um Deus para mim. A partir do momento que eu soube que eu não precisava acreditar em alguma coisa divina ou sei lá, sobrenatural, sobre-humana, eu me senti bem comigo mesmo. Minhas atitudes não são baseadas em ter um lugar melhor para viver ou não, entendeu? Eu aqui agora e a única coisa que eu tento é beneficiar outras pessoas também, né? Porque a gente vive em comunidade, em sociedade, é legal que outras pessoas sejam beneficiadas com a sua ação e que você não faça nada para prejudicar o outro. Preconceito existe sim. Existe porque o preconceito ele reflete tensões sociais, tensões da própria interação. Tem vários níveis de preconceito. Alguns níveis de preconceito você faz a piada, outros você exclui, outros chega ao nível de você recusar aceitar a existência do outro, inclusive matar, apedrejar, exterminar com o outro. Mesmo que você tenha religião e que você não acredite em um só Deus, se você acreditar em Deus, se você acha que Deus existe ou deuses existem, se você acredita em uma figura assim, de certa forma mitológica e ao mesmo tempo real dentro da nossa construção, você já está um passo além para não ser taxado de coisas assim extremamente constrangedoras do que quem não acredita em Deus ou quem não acredita em nada. Quando eu estava na escola, que eu era bem mais nova, as pessoas ficavam, como assim você não acredita em nada, não sei o que, você tem que acreditar. Queria ficar impondo as coisas pra mim, sendo que eu nunca quis impor a minha falta de crença a ninguém, entendeu? Então eu achava muita falta de respeito, sendo que eu respeitava todo mundo, independente da religião que eles tivessem ou se não tivessem religião, e eu não tinha esse respeito vindo de outras pessoas. Quando eu falo no que eu acredito em si, as pessoas ficam tipo meio, hã? O que é isso? Eu exijo pelo menos respeito. Eu exijo que as pessoas não chacotem primeiro. E já que você não quer saber sobre, então também não fale sobre. Não fale daquilo que você não sabe.
Eu não posso fazer uma propaganda de uma fé que, para existir, exclua qualquer outra. Isto põe em risco a democracia, isto põe em risco a convivência, isto põe em risco a sociabilidade.